Se a Dilma me nomeasse agora e o Brasil fizesse sentido outra vez, eu não teria nem sonhado em atirar no Gilmar. Janô, guarda o tiro. Janô, guarda o tiro. Olá, Curumim Cunhantã! Eu sou o Diego Esquinelo e está começando mais um episódio do Midcast Política, nosso episódio 100% sobre política nacional, com o nosso tradicional giro pelas notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo no time da Fila do SUS temos ele, Vitor Souza. Olá, cidadão e cidadã, não tô acostumado com esse posto aqui, mas aí um bom momento a todos, vou roubar aqui o bordão do Diego e espero que nenhuma tossida minha vaze no áudio hoje, porque a situação tá meio complicada, mas vamos lá. E completando aqui a nossa fila do CISREG, temos o nosso tradicional Rodrigo Hipólito. Que bom que você não me perguntou tudo bem, cara. Primeira vez que eu inicio esse programa sem alguém tentar me ofender. Só isso? Vai falar mais nada, Rodrigo? Não vou falar mais nada não, cara. Eu tô ouvindo o Vitor rir aqui, eu tô imaginando, cara, como é que nem o Diego, nem eu, a gente inicia o programa rindo. Você tá doente, sabe? Tá fudido, não consegue falar duas frases sem tossir e mesmo assim tá feliz. Isso é o carioca. Isso é o carioca. E ao fundo ouvindo tiro ainda, né, cara? Ai. E só dizer que essa ainda não é a revolução neste podcast, é só que o nosso querido host tá levemente adoentado aí, tá tossindo um pouco, aí ele pediu pra dar essa ajudada, mas agora ele vai assumir o seu posto de direito. Não sei não, cara, gostei aí de ter alguém apresentando. Bom, mas vamos tentar deixar todo mundo alinhado aqui sem tossidas. A gente tá gravando aqui diretamente do dia 1º de outubro de 2019. Minha voz deve estar horrorosa, cara. Desculpa, ouvinte, desde já. Novamente vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Depois tem o bloco Pega Fogo Cabaré. Temos ali o Momento Carluxo e o Momento Panunzio, se é que o Diego trouxe alguma coisa, porque eu não sugeri nada essa semana, eu acho. Não lembro, porque eu já montei a pauta, mas não tô lembrado. E por último, a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, vamos aqui para o nosso Momento Vira Casacas, ou Casacas Vira, como o Denis sugeriu, né, no último episódio. Aliás, vários ouvintes elogiando a participação do Denis aqui no último episódio, que realmente foi excelente. Em breve ele estará aqui de volta. Ele não sabe ainda disso não, mas a gente já tá avisando aqui ao vivo, né? Vamos começar mandando um alô aqui para o casal Juju e Leandro. Na verdade, a Juju sugeriu pra gente assistir a entrevista do João Otávio de Noronha, que é ministro da STJ, né? E aí eu não consegui assistir a entrevista toda, assisti uns 30 minutos. Realmente ele, sim, tava minimamente coerente ali nas falas dele, até a parte que eu vi. Não sei se o ponto que a Juju comentou lá no Twitter, se foi depois disso, mas ela inclusive sugeriu, né, que se mudasse o nome do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata para selo João Otávio de Noronha de Rei da Sensatez. Eu acho que é um pouco forte, hein, Diego? Primeiro que monarquia de cu é rola. Isso aqui é abaixo a monarquia. Guilhotinou foi pouco. Anastácia não sobreviveu na história real. Tem esse detalhe também, né? Mas hoje, justamente quando a Juju sugeriu isso, o nosso querido amigo Fabiano Contarato, ele, assim como o Panunzio, né, ele percebeu que estava em perigo o seu selo, e essa semana ele vai nos brindar com um momento excelente. Então, não vai ser dessa vez, Ju, mas fica aqui o beijo para o casal Juju e Leandro. Eu queria também mandar um alô aqui para o André Luiz Waslavik. Eu tenho quase certeza que eu falei o sobrenome dele errado, mas espero que ele saiba que é ele que eu estou falando. E queria também mandar um alô para o Sidney Rodrigues, que interagiu com a gente lá no Twitter, no @podcastmid. Diego, quem tem mais aí na lista? Por favor. Então, um abraço aí pro André Escobar, do Treta Talks. O nosso... Tá para virar um quadro já aqui, né? Tradicionalíssimo beijo coletivo para Priscila Aires em 3, 2, 1.
E aí a Júlia Ringer tá entrando... Eu interceptei o beijo do Vitor aqui agora, porque a gente não quer passar gripe pra ninguém. Então o beijo do Vitor fica guardado pra semana que vem. E aí, o quadro da Priscila Aires que ficou competitivo, né? Hoje, muita gente querendo desbancá-la. Inclusive, é aqui a Júlia Ringer, também um beijo. E quem mais tem aí, Rodrigo? Não, a gente já tem aqui algumas figuras recorrentes, porque essa competição, assim, ela é uma competição acirrada, né? Então, não, só rapidinho, Rodrigo, pro ouvinte que não tá entendendo, é que hoje lá, quando eu fiz o tweet, né, pedindo pra quem quisesse pedir um alô, um salve, o André Escobar falou, vou pedir meu salve aqui, mas não vou citar a Priscila Aires igual semana passada, porque eu quero tomar o posto dela de ser semanal e vou ficar quietinha aqui na minha. Aí a Priscila viu, falou, não, nada disso, aí pediu dela, e aí a Júlia também falou que quer entrar na competição de ser o VIP aqui da semana, né? Mas quando sair esse episódio, vocês podem aí fazer o seu próprio tweet compartilhando o link, e aí quem tiver mais curtidas vai ganhar um beijo por primeiro no episódio que vem. Tá aí, uma boa ideia, Diego. Fica aqui o desafio, então, pra ver quem vai ser o ouvinte da semana no próximo episódio, no Momento Vira Casaca. Se vai ser o André Escobar, a Priscila Aires ou a Júlia. Não, eu vou colocar na competição aqui também, porque já é quase um momento pra gente aqui, a gente ter um abraço pro Adrian Lemos. Ele tá sempre o nome aqui também, então já entra nessa competição, ele já sabe que já foi inscrito. A Tabata Bowling também, ela não falta, às vezes vem de última hora ali, pede, mas está presente. E aí tem um nome aqui que ele tem que ser assim, já fica o forte abraço, o agradecimento a ele também, mas é um nome que a gente tem que pensar se pode ou não pode competir, que é o Denis Almeida. Exatamente, cara. Eu sou partidário disso aí, porque, né, a partir do momento que ele já participou, será que ele merece beijo? Ele já tá num outro patamar, né? É, porque começou a fazer parte da família, não tem mais carinho, né? Aí acabou o carinho, só começa a cobrança. É isso. Exatamente, cara. Entrou pra família, não tem essa mais de carinho, não, cara. Vou mandar um salve também pra Val. Engraçado que a Val, o nome dela no Twitter é Val Tá Tudo Bem, que eu acho que é o oposto do que o Rodrigo acha da vida, né? Só que ela pediu também um beijo pra Gata Memeia, que é a gata dela, diretamente da terra do Conde das Araucárias. Vocês conseguem traduzir isso pra mim? Como eu sei que é em Morroland. Ah, em Morroland? Entendi. Ah, por Conde das Araucárias. Exatamente. E olha, só o elogio aqui, tem que elogiar a gata Memé. Que gata linda, né, bicho? Nossa, aquela juba, não sei se vocês viram a imagem, eu vi a juba. Foto. Parabéns pela Memeia. Fica aqui também agora o nosso momento feliz aniversário para Jude, que fazia tempo que ela não pedia um alô aqui no Momento Vira Casacos. Ela disse que o aniversário dela foi no último dia 25, então vamos desejar aqui feliz aniversário para ela. Parabéns. As palmas, então, aniversário é como se fosse hoje, pode comemorar todo dia. Parabéns pra você. Oi, nessa data querida. Oi, felicidade. Oi, nos anos de vida. Aê! Igual o pessoal do Outback. Ô, Rodrigo, o próximo nome eu vou deixar especialmente pra você, cara, que foi uma reclamação formal lá. Ah, reclamação. Você vê como é que aqui no estado, Espírito Santo é um estado perigoso com isso. Você não pode sair puxando só pra um lado, não. Então aqui eu vou mandar um beijo e um abraço para Ana Paula de Jardim Camburi, que é aqui do lado, a gente mora aqui em Jardim da Penha. Então é bom lembrar também que no outro episódio eu falei que era um abraço para quem prefere Vila Velha. Aqui é uma questão muito séria, se você prefere Vitória ou prefere Vila Velha. Então agora fica um abraço para todo mundo que prefere Vitória também. E é bom dizer que é muito provável que a gente, cada uma das pessoas do Espírito Santo, e principalmente de Vitória, aqui da Grande Vitória, que pedem um beijo e um abraço, porque no Espírito Santo todo mundo se conhece. Então, às vezes você encontra a pessoa e fala, quem é você? E na hora que você encontra, nossa, já te vi, você ou é meu ex ou é amigo do meu ex. Normalmente é assim que acontece. Então, é aqui do lado, Jardim Camburi, a gente mora em Jardim da Penha, então fica um abraço também para todo mundo, todos os ouvintes de Jardim Camburi. Já dá pra armar um encontro aí dos ouvintes em Vitória, hein, cara? Tô começando a ver que tem potencial. Tá, então vamos
inserir mais uma competição aqui. O primeiro encontro ele vai ser no Rio de Janeiro, em Manaus ou em Vitória. Quero ver os ouvintes se manifestando, começando a fazer essa agenda. Boa. Quero dizer que o encontro dos ouvintes de Manaus já rola com regularidade, que são todos meus amigos, às vezes quando a gente sai pra beber. Eu quero mandar um alô também pro Arnaldo de Castro, do História Oral Podcast, que ele ficou chateado, que achou o alô dele muito seco no último episódio, e ele pediu um alô pro lindo historiador que ele é, e bem humilde também, né, pelo pedido dele. Então fica aqui o nosso abraço pro Arnaldo de Castro, lá do História Oral Podcast. Mas quem tem aí, Diego? Temos também aqui um abraço pra Mariana, @superkeri, não sei. E também um beijo especial pra Cláudia, que garantiu que eu chegasse não muito atrasado hoje na gravação, que me deu a carona. E também pra Jaque, que trocou uma ideia comigo essa semana lá no Twitter, deu um feedback que aqueceu nossos coraçõezinhos e aqueceu o coraçãozinho dos meninos também, aí por isso que eles estão com voz suficiente pra gravar, senão eles estariam mais dodóis ainda. Excelente, cara. Exatamente. Muito bem lembrado. Foi um feedback excelente. Mandem feedbacks pra gente, pessoal, que a gente gosta muito. E além do nosso combustível vir de feedbacks, pode vir também do PicPay. Olha o gancho aí, ó. Se você ainda não assina o Midcast, ainda não apoia a gente com R$2 por mês, basta baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, procurar por Midcast, você tem lá o único plano de R$2, assina que você vai estar ajudando a gente aqui a pagar a hospedagem, a talvez comprar equipamento novo, produzir coisa para 2020. Então fica aqui novamente o nosso pedido. E essa semana é a vez do Diego, né? Diego, o que dá pra fazer com menos de R$2, cara? Cara, com menos de R$2 você consegue comprar uma merenda completa no Terminal 1 de ônibus aqui de Manaus. Se você vai sobreviver é outra história, mas dá pra comprar, é tipo um salgado com suco. Ah, tá. Aí é merenda que chama o salgado. É. Entendi. Não, merenda é a refeição. Ah, tá. No caso, vem uma bebida e o salgado junto. Isso. É assim, ó, café da manhã, merenda, almoço, merenda, janta, merenda. Entendi. Então quer dizer que vale mais a pena apoiar o Midcast do que comprar essa merenda aí que você citou, né? Com certeza. O prédio da Santa Casa aqui de Manaus está interditado há vários anos. Aí uma vez descobriram que estavam fazendo essas merendas lá dentro. Caraca! De um hospital interditado, pra você ter uma ideia. Então beleza, então fica aqui o nosso recado e vamos agora para a lista, para atualização, eita ferro, eu tô muito doido hoje, para atualização da lista de comunistas. Bom, começando aqui a atualização da lista de comunistas, essa semana temos apenas um nome, mas eu tô falando dele, Paulo Coelho, né, que disse em entrevista, acho que foi a BBC News, isso, foi na BBC News, na sua casa em Genebra, né? Lembrando que é sempre mais fácil você criticar o governo e ser oposição quando você está longe. Agora eu acho que eu vou arrumar alguma confusão aqui que vão me criticar com essa minha afirmação, mas enfim, o Paulo Coelho disse que ele vai perder eleitores, mas criticar Bolsonaro é compromisso histórico com o Brasil. Lembrando que ele já tem um tempo que ele está criticando o Bolsonaro no Twitter, e aí foram justamente perguntar sobre isso. Ele falou que não tem medo de perder eleitores por conta dessa situação. E aí, justa a entrada do Paulo Coelho na lista de comunistas? Eu achei cara, que tem um quadro do Andy Warhol no banheiro da casa dele. É o quê? Eu tô parado nessa informação. Foi mal, Rodrigo. Tem um quadro do Andy Warhol no banheiro da casa dele. Eu tô muito parado nessa informação aqui. Mas fala aí, Rodrigo. Vai falar que eu tinha a impressão de que a gente já tinha colocado ele na lista de comunistas. Já, cara? Eu vou até conferir 4, aqui. 5, 6 programas atrás, eu acho que ele já tinha entrado. Caraca, mas agora a gente pode colocar um adendo agora, que ele entra de novo, não pelos comentários, mas pelo quadro do Andy Warhol no banheiro. Deixa eu conferir aqui, que a gente... rapaz, a gente já tinha colocado Paulo Coelho, verdade, cara, no episódio 12. E agora, hein? Como é que a gente faz?
Eu lembro de cada comuna que entra. Vocês têm algum outro nome aí ou a gente fica no Paulo Coelho mesmo? Cara, eu acho que pode ficar, inclusive, gravado com essa requisição aqui. Olha, tá faltando gente pra lista de comunistas, entendeu? Se a gente não tiver ajuda com isso, daqui a pouco a gente vai fechar a lista, ninguém mais vai poder entrar. Fechou a lista, acabou. Não Aí quero a gente vai ter que ninguém trocar o quadro pela quando lista tiver no do Gulag. brasileiro. O que foi? Aí. Quando a lista fechar, não quero ninguém reclamando que tá no Gulag. Oportunidade tá tendo. Ó, se no episódio que vem não tiver um nome novo, um nome inédito para a lista de comunistas, a gente vai fechar a lista de comunistas e abrir a chamada pro Gulag Canavieiro. Não, vou ter que censurar essa parte de vocês aí, hein? Mas por quê? Qual o seu problema? Não, nada de chamada de Gulag, cara. Nada Mas disso. é o Gulag Canavieiro. É uma página de hashtag humor no Twitter. Uma página hashtag humor, Gulag Canavieiro. Você não quer compartilhar o bom humor? Sei, bom humor, né? Caraca, bom, já que o Rodrigo lembrou aqui que o Paulo Coelho já estava na lista de comunistas, exatamente, essa é a nossa gravação 21 aqui do Midcast Política, e o Paulo Coelho já tinha entrado na gravação número 12, cara. Olha só, que ato falha, hein? Bom, mas é isso, então, bota um asterisco aqui no nome do Paulo Coelho, então. Mas vamos lá, Diego, tem SFCFS essa semana? Então, nós temos um SFSSSception, olha aí. Nós temos de volta o patrono sendo como é que é? O laureado desta vez. O próprio Fabiano Contarato, queridíssimo conterrâneo do Rodrigo. O Jedi que importa, o Jedi que importa voltou. Então, durante a sabatina do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, parece que ele já tinha feito declarações, né, que família era só entre homem e mulher, toda aquela ladainha, né, radioativa que essa galera costuma repetir. Aí o nosso queridíssimo Contarato disparou: eu sou delegado de polícia há 27 anos, sou professor de direito há 20 anos, estou senador da República e tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família? Eu tenho subfamília? Porque esta carta diz isso, senhor procurador, e diz mais: estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. Excelente demais, cara. Eu assisti o vídeo dessa fala dele, foi pra honrar o selo que ele tem aqui, é o selo Inception do Fabiano Contarato. Vocês já tiveram o desprazer de ler essa carta que o Aras assinou junto aí, cara, com a pauta evangélica? Eu nem pretendo. Se nem o Aras leu a carta que ele assinou, eu não vou assinar que não vou ler. Isso é uma grande verdade. Eu já tô guardando minha resistência à tortura para quando vierem me prender mesmo. Não tô auto-infligindo nada desnecessariamente, não. Fechamos por aqui então. Mais algum comentário? Podemos ir pro próximo bloco? Vamos pro próximo bloco antes que a gente caia de doença. Porque a gente já não tá aguentando muita coisa. Vamos acelerar isso. Então vamos embora. Então vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse bloco, acho que faz tempo que a gente não vem para esse bloco com realmente piadas, né? Vocês viram o Bozo, né? O Bozo não, né? O Borsalino falando sobre a Alemanha, cara, naquela entrevista que ele dá ali no Gradeado junto com o jornalista, que agora ele não vai nem mais no Gradeado, né? Ele fica da porta do carro falando à distância pro microfone mal pegar a voz dele, uma coisa tosca. Outro dia ele falou que só vai dar entrevista pra galera quando eles fizerem uma matéria contando a verdade sobre o que foi o discurso dele na ONU. Uma bizarrice sem tamanho, cara. Mas vocês viram esse vídeo dele, cara, falando que as Malvinas estavam pra Argentina como hoje a Alemanha está para o Brasil? Eu não entendi, cara, o que ele quis dizer. Tire as suas conclusões. O pior é que eu fiz questão de descer os comentários até encontrar alguém que desse uma possível interpretação onde cabia o erro. E provavelmente o que ele quis dizer, né, o Google vem, você quis dizer, ele quis dizer que as Malvinas estavam hoje as Malvinas estavam para a Argentina, como hoje a Amazônia está para o Brasil. Ao invés de falar Amazônia, ele falou Alemanha. Caraca, essa explicação fica muito melhor, cara.
De verdade. Ai, caraca, pode crer, cara. Deve ter sido isso mesmo. Cara, ele errou a Amazônia com a Alemanha, cara. Que linguística essa pessoa tem, cara? A pessoa que interpretou isso. Cara, pior que eu acho que foi gente foi Bolsominion tentando achar um jeito lá e falou, foi isso. Pronto. Então foi só um pequeno erro, ele não falou uma besteira. Ai, meu Deus do céu. Eu tava com medo dele arrumar um incidente diplomático, né? Mais um aí com a Alemanha, mas na verdade ele só confundiu a Amazônia com a Alemanha. Maravilhoso, cara. E só pra explicar essa estratégia de entrevista aí, é que ele copia tão fielmente tudo que o Donald Trump faz, que o Donald Trump ele dá uma entrevista quase que diária quando ele vai sair da Casa Branca, que é na beira do helicóptero, né? Com o helicóptero ligado, fica aquele barulho infernal. Verdade, aí, cara. Eu tô botando essa técnica aí também, porque se sair alguma coisa mal falada, ele, não dá pra entender por causa do barulho, tava longe, com certeza vai rolar uma parada dessa ainda. Aliás, né, o que foi o Bolsonaro falando I love you pro Trump, hein, cara? Eu quero muito acreditar nessa fanfic. Quase deu pena. Mas aí deu alegria. O Bolsonaro chegou pro Ernesto Araújo dizendo: pô, fui logo falando I love you, significa laranjado em inglês. Bom, falando em frases que ele pode falar, ele fala, entenderam mal. E aquele vídeo que a Samia Bonfim, né, tweetou, onde vem um cara que na verdade não estava pedindo emprego para ele. Inclusive o cara, depois descobriram que ele trabalha acho que no Ministério da Educação, se eu não estou enganado. Em algum dos ministérios ele é assessor. Do turismo? Ah, tá. E aí ele tenta fazer uma selfie com o Bolsonaro, faz lá a selfie e tal, e fala, Bolsonaro, me ajuda, não sei o que, ajuda a gente lá, alguma coisa nesse sentido, né, tipo, ajuda a gente lá no ministério, era isso que ele devia estar querendo falar. E aí ele vai cochicha no ouvido do segurança, só pelo bafo não vai ter emprego não. Aí dá aquela risadinha dele, Mas o que eu não entendi desse vídeo, não sei se vocês conseguem analisar, que ele viu que a câmera estava vindo para perto dele, né? E era alguém dele filmando. Então por que ele simplesmente falou essa merda no ouvido do cara? Tava querendo fazer gracinha mesmo pra virar notícia? Eu acho que ele não se tocou não da câmera. Tu acha que não, cara? Eu achei que ele tinha se tocado. Eu acho que ele não tem controle nenhum, assim. Não, eu achei uma pergunta muito válida aqui nos comentários, né? Fica aí o questionamento. Como é que Bolsominion vai ter bom hálito se só fala merda? Acho que isso traduz bem esse caso, cara. Bom, mas de qualquer forma, coitado do cara lá, né, cara? Às vezes o cara pode ter algum problema gástrico, alguma coisa assim, porra, o presida lá zoando a cara dele. Mas enfim, você já imaginou se todo mundo que tá ali no gradeado, naquela linha de frente ali, na verdade, são funcionários do governo? Ou são filiados do PSL, sabe? Você tá imaginando que tem vários eleitores ali, que ainda tem vários fãs, e é todo mundo assessor, todo mundo tá dentro do governo. É verdade, cara. Eu confesso que não tinha parado pra pensar isso, não. Pode ser isso todo dia, né? Pode crer, cara. Bom, mas de qualquer forma aqui, solidariedade ao cara se ele tem bafo, mas só por isso. Se apertou 17 na urna, tem mais que E a questão agora, pra gente fechar essa parte aqui da Bozo Família, do Eduardo Bolsonaro fazendo arminha com a mão em frente àquela escultura de bronze que tem em Nova York, né? Que é dedicada à não violência e que tem uma arma retorcida e é justamente inspirada no assassinato de John Lennon e o imbecil foi lá fazer arminha com a mão em frente. Vocês viram essa foto aí? Infelizmente, a gente paga a internet pra ser punido hoje em dia, né? Exato, cara. E ainda vem com o acréscimo do comentário dele, né? Quando reclamaram depois. Tu lembra do comentário aí, Rodrigo? De cabeça? Não, o comentário dele era sobre... Foi, inclusive, acho que não sei se era aniversário da morte de John Lennon também, foi só por conta da foto em frente à escultura. Mas ele se pergunta, e se John Lennon estivesse armado? Falando sobre a morte de John Lennon, né? E se John Lennon estivesse armado? Cara, isso é tanta camada de falta de sentido, sabe? Cara, isso é uma cebola de falta de sentido. Cada fazer um negócio desse. E a resposta simples ele não seria o John Lennon se ele tivesse armado. Simples. Não, você não saberia quem ele era, sabe? Você não saberia que ele existiu se ele tivesse armado. Outra resposta possível é: atiraram pelas costas, filho da puta.
Tem isso também, verdade, cara. Mas eu tô lendo aqui o tweet dele e fala assim: o assassinato do John Lennon é o pano de fundo para calar os pró-legítima defesa que ousarem falar contra. Quem poderia ser contra essa escultura, ainda mais em tempos de politicamente correto? O que aconteceria se John Lennon estivesse armado? É realmente uma falta de compreensão que isso vale para a família toda, né? O Carlos Shea está presente na família toda, né, Diego? Essa semana, inclusive, a escassez de momento Carluxo se dá a esse rompante do pai e do irmão aí. Eu acho que é quando um usa o poder, o outro não pode usar muito, mas eu consegui garimpar ainda uma pérola para daqui a pouco. Bom, vamos seguir aqui, a gente já riu. Fazia tempo que a gente não ria de alguma pataquada aí do Bozo e companhia, né? Mas agora eu vou deixar para vocês, que vocês gostam mais desse tema. Lula livre amanhã ou depois de amanhã, cara? Lula livre só quando for inocentado, porque ele não vai aceitar essa pantomima, essa patuscada que estão querendo botar pra cima dele. O mais louco disso, sabe o que é o mais louco, cara? É porque, tipo, forçaram uma condenação do Lula e agora vão forçá-lo a sair da cadeia. Porque é isso que vai acontecer, sabe? Eu não sei até que ponto ele tem o direito de escolher permanecer lá se disserem, olha, agora você tá no regime semiaberto, você tem que sair, você não pode ficar ocupando esse lugar aqui. Então, provavelmente vão forçá-lo a aceitar o semiaberto. Que situação louca, né? Cara. Cara, os roteiristas do Brasil 2019 esse ano estão demais, cara. Que quando que a gente ia falar que, tipo assim, não, porra, um preso político, né, vai sair, vai ter o regime semiaberto decretado lá, solicitado, e ele simplesmente não vai aceitar. Vai querer ficar lá. Mas pelo que eu andei lendo e escutando em podcast, também não ficou claro pra mim se ele tem essa prerrogativa de aceitar ficar lá, mas assim, quem vai definir é a juíza, né, a juíza Carolina Lebos, que é a responsável pela execução penal, né, do Lula. E aí o que parece que pode acontecer é ele se negar a pagar uma multa nesse caso, né? Porque, inclusive, eu tô vendo aqui, ó, tá na Globo.com, que a juíza Carolina Alves estabeleceu em despacho nesta terça-feira que a multa que o petista deve pagar no processo do Triplex tem o valor de 4,9 milhões. Em tese, o pagamento da multa pode ser uma condição para a progressão para o regime semiaberto. Então, o que eu estava vendo é que, se por acaso ele rejeitar pagar essa multa, caso seja colocado como uma condição, aí ele continuaria dentro da prisão. É uma maluquice perante ao sistema judicial que a gente está acostumado, mas é uma jogada total política do Lula, né? Como ele tá fazendo desde o dia que ele foi preso, né? Porque, pra mim, a galera da Lava Jato quis dar um checkmate nele, porque viu que ia cair a questão lá no STF, que eles votaram, fizeram maioria, não terminaram do julgamento, mas fizeram maioria para aquela questão de anulação das sentenças, né, ligadas à Lava Jato, depois da anulação da sentença do Bendini. É Bendini o cara que foi inocentado, né? Que foi a sentença dele anulada, foi o Bendini, né? E aí, eu acho que pra mim foi isso, foi checkmate dos caras, falou, ó, a gente aqui tá legal com você, ó, você já cumpriu 1/6 da pena, toma aqui a sua progressão pro regime semiaberto. Jogou politicamente com ele, e aí o Lula tá devolvendo também com outra jogada política de falar que não vai sair da cadeia, né? Eu fico só imaginando aqui que se ele... tudo bem, digamos que ele aceite o regime semiaberto, eu não sei como é que funcionam essas coisas. Ele é obrigado a sair durante o dia ou ele fala, tudo bem, estou no semiaberto, mas eu não vou sair durante o dia, eu vou continuar aqui. Será que ele pode fazer isso também? E outra coisa que eu não acho que o STF vai estender isso, né? Eu acho que o STF vai colocar alguns limites ali, e esses limites eles vão deixar o caso do Lula de fora. Tu acha na questão? A gente vai debater mais pra frente essa questão. Eu acredito que o sistema aberto a pessoa tenha que sair para trabalhar, mas como ele já é aposentado aí, eu acho que ele não é obrigado a sair, não. Até porque ele não tem nem casa em Curitiba, ele ia sair pra, sei lá, pra bater perna. Não, é uma situação muito maluca, né? O que falaram é que, assim, se realmente autorizarem, grande chance dele pegar uma prisão domiciliar, porque aí eles alegam que o Estado provavelmente não vai conseguir oferecer alguma prisão, alguma coisa no gênero que propicia a ele esse regime semiaberto, porque ele não poderia continuar fazendo isso lá na carceragem da PF, e pelo que eu entendi, posso estar errado aqui, né? Não tem nenhum jurista aqui, enfim, não tem nenhum advogado,
mas aí que acabaria sendo decretada a prisão domiciliar, por isso que falam tanto da tornozeleira, enfim. E aí ele justamente ele usa esse argumento para dizer que ele só sai de lá inocentado, que não vai ficar usando o regime semiaberto. Mas assim, jogada política dos dois lados, né? Você concordam? Sempre, cara, até porque é um preso político, né? Agora eu imaginei um outro cenário aqui, que ele é mais divertido ainda, que é o Lula aceitar o regime semiaberto e ele sai todos os dias de manhã e fica o dia inteiro fazendo comício no acampamento Lula Livre, rebanhando mais gente, aí no final do dia ele vai e entra, dorme, volta no dia seguinte e continua o comício. 3 anos e 2 meses de comício ininterrupto. Eu escutei de um bolsominion hoje que o Lula não quer aceitar o semiaberto porque ele não quer trabalhar durante o dia. A maldade escorrendo na boca do bolsominion. Não, mas se fosse isso, eu também não apoio, eu também não quero, não. Quem quer trabalhar, cara? Ainda mais já tá aposentado, né, cara? E aliás, acho que fica aqui, nenhum cristão deveria querer trabalhar, porque o trabalho é consequência do pecado. Ai. Diego, tá certa essa afirmação do Rodrigo? Você como cristão aqui da bancada? Deve estar, cara, deve estar. Não, olha só, a partir do pecado original tá lá, tá? O texto bíblico, vai ter que ganhar o pão com seu suor. Trabalho de seu suor. Então tá certo. Sobre o capitalismo, principalmente. Mas só queria tirar um momento aqui pra... Eu não sei se já tinha rolado, mas o Vitor falou que o Lula é um preso político, eu ainda não lembro se já tinha dito, mas eu queria aproveitar pra anotar esse ponto aqui pra gente. Porra, que ato falho, tô igual o Temer falando que era golpe, hein, cara. Não, aqui não é ato falho, cara, assim como tu falou também não é ato falho, a verdade, ela é implacável, ela é inexorável. Mas assim, agora tentando falar um pouco sério em relação a esse caso, se é que dá pra falar sério em relação a isso, eu acho uma tremenda bobagem isso que o Lula tá fazendo, né, cara? Porque ele tá se apoiando numa possível suspeição do Moro no recurso que ele entrou no STF, e aí, no caso, anularia a sentença, mas, cara, em nenhum momento vão declarar ele inocente. Esquece isso, cara. Se anular a sentença, não, se anular o processo que teve lá do Moro, ninguém vai estar dizendo que ele foi inocente, vai estar dizendo que foi anulada por conta da suspeição do Moro, mas eu entendo que isso não quer dizer que ele seja inocente, eu tô falando bobagem. Isso quer dizer que ele vai receber um julgamento justo, e no julgamento justo ele vai ser considerado inocente porque não tem prova suficiente para condenar naquele processo. Não, aí é um outro ponto, aí tudo bem, até aí beleza, mas assim, ele tá se apoiando em que ele vai sair de lá como inocente, porque se o Moro é pego na suspeição lá no STF e anula a sentença, logo ele tem que sair da prisão, concorda comigo? Sim, você está considerando que o objetivo dele é sair da prisão. O objetivo dele não é sair da prisão, o objetivo dele é comprovar essa farsa. Não tem grande lucro para ele sair da prisão de um jeito ou de outro se ele não comprovar o que ele defende desde o início, que isso é uma farsa e ele é inocente. Então ele tem que jogar todas as cartas dele nisso. Ele sair da prisão não é negócio para ele, desse modo. Tudo bem, mas tô falando, se acata um recurso no STF e realmente anula a sentença, ele não sai da prisão como inocente, ele sai da prisão por conta que foi anulado o julgamento, mas não vai ter em nenhum lugar dizendo que ele é inocente, é esse o meu entendimento. Eu posso estar falando uma tremenda bobagem aqui. Não, isso está correto, ele sai como réu. Ele volta a ser, ele sai de apenado, volta a ser réu. Mas aí ele vai poder ser julgado como réu, tudo bem. Agora, se ele sai em progressão, ele tá saindo com tornozeleira eletrônica, fazendo a imagem de quem já... Olha, essa aqui é a condenação, é isso mesmo, ele é o criminoso e ele só é um criminoso saindo da cadeia. Isso ele não quer, entendeu? Em coerência com o discurso dele, é muito mais negócio para ele permanecer até que se finalize tudo que tiver que finalizar esse processo, do que ele sair agora. Para ele a grande questão não é sair da cadeia, é como isso vai acontecer. Mas eu pergunto pra vocês, se ele tivesse em Tremembé, será que ele não aceitaria? Ele já estaria morto. Não, aí é outra teoria, enfim. Bom, mas vamos lá, a gente já falou bastante do Lula, vamos ver como é que vai acontecer essa... Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, bora pra frente. Tá, então beleza. Então vamos seguir aqui.
Mourão Hereditário. Quem acompanhou essa treta aí, essa semana? Mourão elogiando as capitanias hereditárias, falando que é um grande case de empreendedorismo no Brasil, cara. Cara, e o pior é que no fim da história ele tá certo, porque se você pegar as famílias mais ricas do Brasil hoje, você consegue traçar esse dinheiro de volta até as capitanias hereditárias, porque é isso que a gente tem de mobilidade social na porra desse país. Sim, e é isso que significa empreendedorismo na linguagem coach, cara. É isso que significa empreendedorismo. Você arranjar maneiras de foder com o outro. É isso, cara. Você arranjar maneira de ferrar a vida da maioria das pessoas pra poder sugar dinheiro delas, explorar de alguma maneira, sabe? Explorar e enganar, mentir, cometer crimes sem parecer que você é um grande criminoso. É isso que é o empreendedorismo pela linguagem do coach brasileiro, sabe? É essa que é a nossa meritocracia. Você arranjar jeito de quebrar as pernas do outro pra falar que você anda melhor. É isso, cara. Não, o engraçado é o cara usar empreendedorismo, né, para citar um momento do país onde existia escravidão, né? É uma total desconexão da realidade, cara, e não entender a história do Brasil, né? Que é absurdo. Ainda, relaxa que a gente tá chegando lá. É uma total desconexão da realidade ainda. Relaxa que a gente tá chegando lá. Deixa eu passar a nova reforma trabalhista do Paulo Guedes que a gente vai ver quão longe a gente vai ficar. Ah, cara, vocês estão muito alarmistas, cara. Pera aí, cara. Fica calmo, cara, vai dar tudo certo. Não, só falar que a gente continua mantendo essa mesma lógica aqui, se a gente pensar em como que grandes fazendeiros conseguem as suas terras no interior do país. E aí o que acontece hoje no norte do país é exemplo disso também. É esse grande empreendedorismo. Você vai lá, rouba terras que não te pertencem, seja por grilagem, por invasão, porque você matou todas as famílias que ocupavam aquela região, ou você expulsou por ameaça. Aí você fala, essas terras aqui são minhas, vou desenvolvê-las, derrubando todas as árvores e plantando soja, ou jogando gado lá, né? Esse é o mesmo sistema de empreendedorismo. Você fala, nossa, olha isso aqui é da minha família há 50 anos, desde que a gente matou as pessoas que viviam aqui e expulsou as pessoas. Então essa passa a ser uma terra de direito daqueles fazendeiros, né? Passando de pai para filho. Modo hereditário, grande empreendedorismo brasileiro. Inclusive a família do Sérgio Moro, que é dona de terra no Mato Grosso do Sul, salvo engano. É mesmo, cara? Sabia disso não? Saiu uma reportagem um tempo desse, deixa eu ver se eu acho que eu coloco o link aí. Tá bom. Eu vou só ler o tweet do Mourão rapidinho pra gente fechar. Ele disse assim, no dia 28 de setembro. Na data de hoje, 1532, o rei Dom João III criava as capitanias no Brasil. Descoberto pela mais avançada tecnologia da época, o país nascia pelo empreendedorismo que o faria um dos maiores do mundo. É a hora de se resgatar o melhor de nossas origens. Cara. E pior que o cara ainda diz que tem ascendência indígena, né, cara? E fala uma bobagem dessa. É inacreditável. Os próximos tópicos aqui, vocês querem comentar sobre algum deles ou eu posso só ler aqui a notícia e deixo os links aqui na descrição para os ouvintes? Acho que é melhor, porque senão o bloco vai ficar gigantesco também, né? Então, beleza. E você, Diego? Você quer comentar alguma coisa? Então tá bom. Vou só, então, falar mais as outras notícias aqui, que o nosso querido Fuzitzel disse que o Rio é a segunda cidade mais segura do Brasil. Eu não sei de onde ele tirou essa estatística, mas enfim. Pense aí, você ouvinte, como é que você deve avaliar essa fala dele. Teve lá aquele pilantra lá da Funarte, que a gente comentou semana passada. Surgiu uma notícia na Veja dizendo que ele tentou contratar a mulher dele para um projeto de 3,5 milhões. Vai também ter o link aqui na descrição. É bom dar uma lida na matéria, porque o título é esse, mas assim, quando você lê a matéria não é bem essa contratação direta, mas parecia ter uma malandragem ali no meio. Teve a questão dos novos nomes que o Aras escolheu lá para PGR, que um era apoiador do Borsalino na última eleição, inclusive foi candidato a deputado, e o outro, cara, já fez texto apoiando e endossando o golpe de 64, dizendo que foi revolução. Então, para você ver o nível da galera que tá entrando junto com Aras. E aí eu queria uma última menção só pro jornalista. Eu vou ler o nome dele aqui, porque esse aqui merece. Rodrigo, desculpa que o bloco tá grande, mas a gente precisa falar dele, cara. Gustavo Negreiros, ele é jornalista e advogado. Ele participava da 96 FM de Natal, né, da rádio, e participava do programa 96 Minutos. Cara, ele teve a pachorra
Me faltam adjetivos pra falar desse filho da puta. De falar sobre a Greta Thunberg, na semana passada, nesse programa dele. Eu vou ler a fala dele. Eu não vou botar o áudio, não. Eu queria botar o áudio para que os ouvintes pudessem ouvir, quem não conseguiu, mas é da palco pra maluco. Ele já foi, inclusive, demitido da rádio depois dessa merda que ele falou. Depois ele veio se desculpar. Vai se desculpar em casa mesmo, o filho da puta. Ele falou o seguinte da Greta, uma menina de 16 anos, né? Vocês sabem muito bem quem é. Ele falou o seguinte: ela é mal amada. Se ela também não gosta de homem, que ela pegue uma mulher se ela for lésbica. Ela está precisando de sexo. Ela é uma histérica mal amada. Aí a colega dela de bancada, que eu não sei o nome, tentou intervir ele, falando, cara, você tá falando uma parada totalmente sem noção, não sei o que, tá maluco? Aí ele completou falando assim, você quer ficar fazendo protesto? Vai então fumar seu baseadinho, sua maconha de volta lá na Suécia. O que eu queria falar não vai poder ir pro ar. Eu só queria aproveitar para fazer uma errata que eu falei ainda agora, que era a família do Moro, na verdade é a família do Dallagnol, que tem terra e problema com conflito de terra e desmatamento e a porra toda. Interessante. Tem o link aí na descrição. Beleza, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse Gustavo Negreiros ou vamos passar direto? Não merece. Ele não merece nem comentário. Cara, que ódio que eu fiquei desse cara, mano. E a forma como ele fala, que filha da puta, maluco, que filha da puta. Bom, vamos lá então pro próximo bloco, que é... eu não posso fazer chamada, desculpa aí, Diego. Vou fingir aqui que eu tô distraído, que não tá nada acontecendo. Pega fogo, cabaré! Bom, começando aqui esse nosso bloco, né, na semana passada, depois que a gente gravou, rolou a questão dos vetos do Bolsonaro em relação à lei de abuso de autoridade. A gente chegou a comentar aqui, né, que ele tinha vetado. A gente chegou a comentar que já tinham derrubado os vetos? Ainda não, né? Eu não tô lembrado agora. Não, acho que foi depois, né? Não. Porque aconteceu em sessão conjunta, né, lá no Congresso, os deputados e senadores rejeitaram 18 vetos que o Bolsonaro fez na lei de abuso de autoridade. E aí vai ter link na descrição para você ver como é que ficou, o que foi vetado, o que não foi. Mas aí o que estão falando, né? Estão comentando que, na verdade, foi um acordo, né? Que foi uma bola levantada. O Congresso veio com essa lei de abuso de autoridade, né? Botou lá. O Bolsonaro não tinha a menor condição de barrar o andamento disso, então foi aprovado. O Bolsonaro, para jogar para a plateia dele, vetou lá 30 e tantos itens e atendeu o eleitorado dele, mas já sabia, né, que ia voltar pro Congresso e a galera ia derrubar o máximo que desse, né, justamente para não deixar esse poder na mão do Bolsonaro. E parece que foi um jogo de cartas marcadas. Queria saber o que vocês acham. Foi um pega-fogo cabaré mesmo? Tipo, do Senado derrubando 18 vetos do Bolsonaro até num período rápido, né? Porque foi um pouco depois que ele vetou os pontos. Geralmente, às vezes, eles deixam os vetos para votar depois e tal. Ou se realmente foi esse jogo de cena para deixar o ônus com o Congresso já ia realmente ficar com o ônus porque a lei veio de lá, e o Bolsonaro ao mesmo tempo jogou para a plateia dele, deixando a galera feliz, e quem é puto com o Congresso continua puto, porque quem derrubou no fim das contas foi o Congresso, né? É só uma correção, acho que não foram 30 e poucos vetos, ele tinha feito 19 vetos e o Congresso derrubou 18. Então só permaneceu um veto que ele fez. Cara, ele tinha vetou, tem na reportagem que ele vetou 33. Aqui, para a rejeição do veto é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores computados separadamente, né? Qualquer um. Então, para você ver o poder que está na mão do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, né? Porque eles que orquestraram isso, obviamente, e eles conseguiram, maioria nas duas casas ao mesmo tempo, e sem dificuldade nenhuma, né? Sem precisar liberar nada para ninguém, até porque esse projeto a gente sabe que é muito do Congresso legislando em causa própria, né? Porque só eles vão ter poder de acionar esses dispositivos. O cidadão comum que sofre abuso de autoridade vai continuar morrendo e sendo enterrado na vala rasa, como já tem sido, né? O juiz que condenar alguém ilegalmente, em vez de ser preso, vai continuar sendo aposentado com aposentadoria integral. Mas, assim, é um dispositivo que eu acho importante nessa lei, porque pela primeira vez
se prevê uma pena para um juiz que não seja aposentadoria, né? Se o Brasil fosse um país sério, seria uma lei muito interessante. Exatamente, cara. E você, Rodrigo, o que você acha aí? Jogo de cena? Tem um jogo de cena estranho, assim, pra gente, é claro, mas é condizente, é coerente com o comportamento da presidência, que na prática o Bolsonaro ele seria a favor da lei de abuso de autoridade, né? Porque ele mesmo já considerou antes que, para ele, o Ministério Público muitas vezes abusa. E que ele já foi vítima dos abusos do Ministério Público. Então é de muito interesse dele que boa parte dessa proposta ela fosse aprovada na íntegra. Ele vetou muitas das ferramentas que estavam na lei por pressão, pura e simplesmente. Assim. O único item que ele tinha garantido desde o início que ele iria vetar dizia respeito à proibição de algemas em presos que não manifestassem resistência. Então isso aí é um que foi mantido. O veto dele foi mantido. Então esse era o único que ele tinha se comprometido desde o início. Na prática, essa era uma proposta que ele defenderia. Então, e que no fim das contas se coloca, né, do que a gente já conhece dele, contra parte do Ministério Público. O Ministério Público critica muito ele nesse aspecto, então tem uma guerrinha interna ali, e ele talvez já esperasse que o Congresso fosse retirar esses vetos, assim. Já era desejo dele. De certa maneira, para a base malucada do Bolsonaro, isso soa como uma dupla vitória. Sabe? Ele veta, retira uns vetos, mas porque ele queria que retirasse. E retira os vetos que eles antes tinham defendido que ele colocasse. Não, eu acho que é mais pela retórica de, olha, ele tentou, mas o Congresso não deixa ele governar. Não sei exatamente. O quê. Aí acho que ele chegou pro Alcolumbre e falou, eu vou vetar aqui pra fazer o meu lado, mas aí se tu quiser derrubar, fica à vontade. Tanto que, tu não viu, eu não acompanho às vezes os tweets do Bolsonaro, ele não fez pressão em relação a isso nas redes. Quem fica fazendo pressão são justamente os acéfalos lá que ficam defendendo ele. Exatamente, fez o contrário. Ele deu uma declaração dizendo que ele autorizou que os vetos fossem derrubados. Falando que ele parece que ele ligou para o Alcolumbre, né, dando aval para isso. Parece que o pessoal tiveram fontes aí que formaram para o Estadão que isso teria acontecido, né? Então, tudo indica que realmente foi um jogo de cartas marcado, né? O Congresso sabe que já ia ter o ônus dessa lei. Provavelmente com o eleitorado dessa galera isso é pouco impactante, ninguém tá prestando atenção nisso direito. Só aquela galera mais fervorosa. Então, a gente assume o ônus, mas se resguarda ao mesmo tempo, que é uma lei que interessa pra gente, e você faz teu showzinho aí pra sua plateia, e fica todo mundo feliz, né? Ainda mais agora que o eleitorado sabe que se for pra frente do Congresso pedir intervenção militar, vai ganhar, né? Verdade, cara. Comenta aí pra quem não acompanhou isso. Esse não foi um protesto que foi organizado em frente ao Congresso do pessoal de verde e amarelo a favor da CPI da Lava Toga, contra o STF, em alguns pedindo intervenção militar, e eles realmente ganharam. A polícia militar atacou com bomba de gás lacrimogêneo, porque eles estavam ameaçando invadir o Congresso também, né? Não sei se teve tiro de borracha, mas os vídeos são hilariantes, porque é o pessoal chorando, gritando, estão jogando bomba, estão jogando gás na gente. Cara, engraçado é que eu sei que eu não deveria rir, mas eu ri, cara, do vídeo. Deveria, claro que deveria rir. Bom, fechando aqui esse bloco, a Câmara, né, naquele grupo de trabalho, né, que o Rodrigo Maia montou sobre o projeto do pacote anticrime lá do Moro, onde o Freixo é um dos líderes lá do grupo de trabalho. Parece que eles retiraram o excludente de ilicitude, né, do pacote anticrime, mas lembrando que esse pacote ainda vai para plenário para ser votado, e aí o pessoal da base governista está dizendo que acredita que vai conseguir colocar de volta quando tiver na discussão no plenário, mas a princípio foi mais uma derrota para o Moro, né, porque o grupo de trabalho determinou que o excludente de ilicitude saísse do projeto, e vamos torcer para que assim fique, né? Eu vou repetir até um comentário que eu fiz da última vez que a gente tocou no tema pacote anticrime. Eu sequer acredito que o Moro deseje que esse pacote passe daqui para frente. Ele não quer que isso passe, isso vai minguar. Se passar, vai ser extremamente modificado, mas a maior parte disso vai minguar. E realmente me parece que não é interesse do Moro que esse projeto com o nome dele seguisse à frente.
sei, talvez agora ele já tenha começado a pensar em maneiras de conseguir sair desse governo sem ninguém notar, sabe? Ninguém menos perceber, assim, o Moro já não tá no Mete o governo. Onde é que ele atestado, tá? né, Ninguém cara? sabe. Tá lá Podia meter um catando, sei lá, atestado. catando castanha nas florestas de Araucária. Assim. Ai, cara. Isso também corrobora também a mesma narrativa, né? A gente tá tentando fazer, mas o Congresso, malvadão, não deixa governar, blá, 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 blá. Exatamente, cara. Não, isso aí vai agradando dos dois lados, né? O Congresso vai tocando a pauta do jeito que ele quer e eles vão fazendo esse jogo de cena pra galera que segue eles, né? Bom, enfim, vamos fechar por aqui. Acabou que esse bloco do Pega Fogo Cabaré não foi muito... Foi o bloco do jogo de cena cabaré, né? Porque não teve treta aí entre as partes, né? Enfim, bom, vamos lá. Vamos agora para... Adolescente tentando fazer fogo em churrascada da faculdade. Nunca dá certo, demora muito, não acaba em nada. E no final todo mundo pede uma pizza. Pô, e a pizza encaixou bem com esse caso aqui, né, cara? Pensado aqui. Tudo planejado aqui, né? Esse podcast é maravilhoso, cara. Vamos agora, falando em planejamento, vamos agora para o Momento Carluxo. Eu queria começar nesse Momento Carluxo pedindo a você, ouvinte, que pare, né, o que você está fazendo, abra aí a descrição do episódio, clique no link do tweet e me diga quem é este cidadão. Que o Carluxo postou uma foto de um senhor idoso e aí em seguida postou uma foto dele mesmo, Carluxo, do lado desse mesmo senhor idoso. E aí na segunda foto ele comentou assim: aulas intergalácticas de formação de MABs e milícia digital. Eu não tenho a menor Pelo ideia que eu entendi, esse senhor é um ET e por isso, né, que são aulas intergalácticas, ele deve ser de outra galáxia, né? Então ele é um ET, mas eu queria saber quem é esse ET. Cara, deve ser algum cara de conspiração aí, porque estão falando, eu enxergo vocês dois com chapéu de alumínio na cabeça. Algumas pessoas comentaram, zoando ele, né? Eu também não sei quem é esse senhor não, cara. Mas agora segundo o próprio, esse senhor é o mentor intelectual do escritório da origem do mal. Será que é só um assessor dele lá, cara, do gabinete dele, um assessor qualquer? Pode ser, né? Cara, enfim. Cara, agora o Carluxo, em vez de ficar tweetando Carluxês, ele fica tweetando mensagens subliminares com senhores de chapéu de alumínio, é isso? Esse senhor provavelmente se perdeu no caminho da plateia do Choque de Cultura. Ai, cara. Cara, é tudo muito bizarro, né? Quem é esse? O Reinaldo Azevedo. Bom, vamos lá então. Vamos fechar aqui o Momento Carluxo. Acho que esse foi o Momento Carluxo mais sem paga, né? Precisa realmente ver a imagem para pescar toda a ousadia no tweet do menino Carluxo, né, cara? Então vamos agora para o Momento Panúncio. Chegou a hora do momento mais controverso desse podcast, que é o Momento Panúncio. Ele nos agraciou com alguma coisa essa semana? Então, nós temos um momento assim maravilhoso, um momento, né, que o Panúzio, ele ouviu, um abraço para o nosso ouvinte Panúzio, que ele ouviu que o momento dele estava ameaçado e ele agora está cada semana mais empenhado em se manter, trazendo aqui só conteúdo de qualidade. Né? A história de hoje começa com o energúmeno do Roger, do O Traje a Rigor. Energúmeno, bom adjetivo, cara, vou passar a usar esse. Cometendo mais uma piadinha machista, misógina, talvez com uma pitadinha de pedofilia ali por cima, com a Greta Thunberg, né, que ele... Não vou nem comentar o que ele disse, mas aí o Panúzio responde: Roger, você definitivamente se transformou num babaca. Sua falta de bom senso, a rigor, é um ultraje, misógino e careta reacionário. Maravilhoso, cara. Esse joguete que ele fez com o nome ultraje foi sensacional, né, cara? É um beta, né? Sua falta de bom senso, a rigor, é um ultraje.
É um poeta esse homem. Aí depois o teve Roger réplica e tréplica. Né, falou, e tem mais, vá para a puta que te pariu. Isso é o Roger, né? E tem mais, vá para a puta que te pariu, eu só faço o que eu quero e penso com a minha própria cabeça. Ao que o Panunzio, né, já vendo o jovem cambaleante no octógono da retórica, finalizou. Grande bosta. Que vantagem tem pensar com uma cabeça velha, desumana e retrógrada como a sua? Só faz o que quer porra nenhuma, você virou um boi velho no meio dessa manada de ignorante, tangido pelo ferrão da milícia. Ô, vida de gado. Puta que pariu, cara. Rodrigo, não tem como, cara. Ele tá pra sempre em nossos corações aqui, o Panunzio, cara. Cara, sabe o que me irrita mais? É ficar, tipo, resgatando uns lixos humanos, tipo, Roger, assim, cara. Porque eu entendo que tem até um ponto engraçado de você pisar nesse tipo de inseto, sem ofensa aos insetos, assim, mas eu acho muito triste, cara, porque eu vejo, sei lá, um homem adulto, sei lá, deve ter quase 50 anos, como o Roger. Imagina que vida triste, você passar a sua vida inteira como um adolescentezinho punheteiro. A sua vida inteira você não passa disso, assim, você vai chegar nos 50 anos e o máximo que você consegue ficar pensando é em piadas com mulheres suecas loiras com um decote avantajado, é isso, sabe? Que vida de merda, que vida triste, você ganha dinheiro, você tá na televisão, você tem fãs e a única coisa que você consegue fazer da vida é ser um jovenzinho punheteiro, é isso. Pode crer, cara. E o pior é que, assim, tem muito por aí, né? Eu conheço vários, assim, cara. Eu vou até ler um tweet que viralizou aqui também. Me mandaram aqui uma versão em inglês, inclusive um abraço pro Disney que me encaminhou aqui, que é o motivo que tanto o Marmanjão, né, o homem velho, odeia a Greta Thunberg é porque ela representa tudo que eles odeiam ouvir. Mulher, criança, pessoas com deficiência, ciência e pessoas que são mais inteligentes do que eles no geral. Puta que pariu, maravilhoso, hein? Perfeito, cara. É isso aí mesmo, cara. É isso aí. Cara, eu não vi ninguém que atacou a Greta ou falou mal dela com algum argumento válido. É sempre nesse estilo aí. Sempre de mal com a vida, né, cara? Impressionante. Bom, perfeitos resumos que vocês fizeram em relação a isso. Mais algum comentário ou podemos seguir? Sigamos. Siga bem, caminhoneiro. Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chata. Bom, começando aqui nosso último bloco, né? Já tivemos a homenagem na abertura, não poderia deixar de ser diferente. Vamos falar sobre Janot Pistoleiro, né? O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse numa reportagem à Veja que em uma sessão lá no STF em 2017, ele chegou aí armado lá pro STF com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. E ele falou que ia matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar. Eu já queria abrir aqui para vocês já comentarem o quão bizarro vocês viram isso. Aí depois eu comento todo o contexto dessa situação, o que meio que motivou ele a chegar nesse momento que assim, eu tô meio que rindo, mas é de uma ignorância e de um despreparo para a pessoa, como procuradora da República, chegar nesse nível que, assim, é complicado, cara. Mas o que vocês acham desse caso aí? Não, e de você se perguntar sobre a saúde mental dessa pessoa também, cara. Assim, sim. Não é só ignorância, não. É realmente algo preocupante. E é só bom lembrar que ninguém deveria estar armado. Ninguém deveria estar armado. Não importa se é o PGR, não deveria estar armado. Se ninguém tiver armado, olha que coisa fantástica, cara. Se ninguém tiver armado, é só improvável que alguém dê um tiro em outra pessoa, né? Ou pense em dar um tiro na outra. Ou leve a arma pra chegar quase a dar um tiro, né? Então, você imagina, mas vai ter um bandido armado por aí. Mas, pô, que bom, é bom que o bandido não seja você, né? Porque se você tiver armado e o bandido também, vocês ali, a gente começa a não saber muito bem quem é o bandido e quem não é. Exatamente. E, assim, eu acho que muito do questionamento à saúde mental dele vai não só dele ter feito, né, ter pensado nisso, mas dele ter dito isso assim, tipo, vou dar uma entrevista aqui e vou confessar que eu queria matar o ministro. Exato, cara. Porque, tipo, sei lá, ele ter tido essa vontade, partindo do ponto da socialização do homem na nossa sociedade, é algo que é tido até como natural, né? É algo que é visto como até louvável, dependendo da criação que você teve. Aí, com certeza,
o pessoal aí do presidente deve achar bacana o cara que fala que quer matar o outro. Mas o que eu pensei que agora, será que o Bolsonaro se arrependeu de chamar o Aras e ele queria agora que o Janot tivesse como PGR no governo dele? Olha aí. Bom questionamento, hein? Mas, mano, tipo, quando eu ouvi, eu falei, cara, tá dói da cabeça, porque a pessoa chega em plena luz do dia e fala, porra, eu ia matar o fulano, olha, levei a arma e ele achou que ia ficar tudo bem. Cara, não, o Gilmar Mendes processou a Mônica, cara. O Gilmar Mendes processou a Mônica Iose por muito menos, cara. Exato, cara. Mas, cara, assim, até certo ponto ficou, porque tá lançando o livro dele. Tipo, eu estou lançando meu livro. Aqui eu conto histórias como quando eu quase matei Gilmar Mendes e muito mais. Então, aí vem um ponto que eu queria falar, que tipo assim, o quanto isso foi pra justamente gerar sensacionalismo e fazer propaganda indireta do livro dele, que tá pra sair, que inclusive já vazou, parece no WhatsApp, já tá rolando ele aí, versão completa, mas o quanto vocês acham que foi sensacionalismo dele também, dar essa entrevista antes pra talvez promover o livro e tal? Cara, eu achei que tinha muito disso no começo, só que eu vou complementar isso com uma outra notícia que eu vi depois com uma manchete, que é Janot volta a distribuidora de bebidas, abre aspas, aqui é meu lugar, fecha aspas. Cara, aí o pessoal ficou zoando que o Brasil me obriga a beber, né? O Janot é o meme perfeito pra isso, né, cara? Onde que é a distribuidora dele? Não, então, você lembra da foto do Janot no boteco? Não lembro, não. Então, depois você dá uma procurada aí a foto do Janot no boteco, ele tá numa distribuidora de bebidas, é uma foto ótima, que tem uns engradados assim, e ele foi visto novamente naquela distribuidora de bebidas. Não, e aí lembrando que tipo, o STF reagiu, obviamente, né? O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma ação de busca e apreensão da PF em um dos endereços do Janot, justamente para apreender arma e documentos e outras coisas dele. Inclusive foi suspenso o porte de armas do Janot e ele foi proibido de se aproximar dos ministros da corte, né? Ele achou que ia falar isso na entrevista, ia virar trend topics, todo mundo ia comentar e ninguém ia fazer nada contra essa afirmação, assim, né? Preso, ele não será. Não, óbvio que não. Ele já tá, vou me aposentar, vou lançar meu livro aqui de memórias, entendeu? Vou continuar frequentando a minha distribuidora de bebidas, agora vou me retirar a arma, não vou poder mais entrar no STF, não estava mesmo a fim de entrar, vou manter distância do Gilmar Mendes, que é uma coisa que quase todo brasileiro gostaria de ter, né? A maioria tem, os ministros do STF têm que sofrer, é custoso, é sofrido, dividir o espaço com ele, então eles gostariam de se afastar e ainda ganhou esse brinde. Pois é. Não, o que eu acho mais, eu fiquei imaginando na minha cabeça que assim, o Janot ele falou que sacou a pistola do coldre, que tava sob a beca e engatilhou. Imagina o Gilmar do lado dele e só escuta aquele barulhinho da arma engatilhando, cara. Imagina a situação de merda que ficou dentro. A gente nunca vai saber se isso é uma ficção ou se isso aconteceu mesmo, cara. A gente nunca vai saber. É verdade. Pode ter sido uma ficção justamente pra forçar, mas aí seria muita loucura, cara. Ele inventar isso só pra promover o livro? E na verdade isso nunca aconteceu? Cara, teve um rapaz no Acre, se eu te contar uma história de um rapaz no Acre, que ele fez uma parada pra promover o livro, você acha muito? Ai, caraca, cara, que história maluca, né, cara? Realmente 2019, não tem como fazer retrospectiva de 2019, cara, porque é tanta coisa inacreditável, vai virar tem que ficar um dia de retrospectiva, né, 24 horas direto, porque não tem como, cara. Será que vai ter midcast 24 horas direto na retrospectiva de final de ano? Será, cara? Já pensou? Midcast 24 horas? A pena é o nosso álbum. O nosso quê? O nosso álbum que vai sair, a única retrospectiva que vai valer a pena ouvir. Ah, né? Com as aberturas, verdade. Aliás, ouvinte, se você ainda tá escutando aqui até esse momento, como que você acha que deveria ser o midcast política de final de ano? Como é que você gostaria de um midcast? 24 horas direto de episódio, uma coletânea só com as aberturas? O que vocês acham? Deem ideias aí pra gente. A gente já tem algumas aqui, mas eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham que pode pintar dos ouvintes aí, Rodrigo e Diego? Não, eu fiquei pensando que agora, já que você perguntou se o ouvinte está ouvindo até agora, né, e você resolveu conversar com ele, então vamos tentar falar para os que não estão ouvindo a gente nesse momento.
Talvez vocês possam participar mais, né? Isso pode ser uma ideia também. Quebrei a quarta parede aqui, cara. Bom, aí o que aconteceu depois? Fala aí, Diego. Não, eu só queria que eu tô tentando descobrir qual é o bar. Se você aí, o nosso bicho de Brasília, sabe qual é o bar que tem a foto do Janot, me avisa que eu tô investigando pra ir lá da próxima vez que eu for a Brasília. Aí teve, obviamente, repercussão de políticos comentando essa situação, mas o que eu achei engraçado foram duas, assim, né? Primeiro a Glaze, da qual eu não nutro nenhum sentimento de simpatia por ela, deixo aqui claro, que ela diz assim, cada vez mais os fatos revelam quantas instituições estão reféns do jogo de poder, das disputas corporativas e interesses pessoais. Porra, sério que ela tá falando isso? Tá de sacanagem comigo, né, cara? Aí depois ela completa usando a carta Coringa, que é falar, o Lula tem sido a grande vítima desse sistema. Ela misturou tudo, né? Lembrando, o PT tava até outro dia no governo justamente fazendo tudo isso que ela falou, né? Refém de jogo de poder, fazendo disputa corporativa, tendo interesse pessoal, então eu não entendi onde é que ela quis chegar com isso aí, cara. O Lula foi a grande vítima desse sistema? Foi isso que ela disse? Ela falou, Lula tem sido a grande vítima desse sistema. Hashtag Lula livre. Enfim, mas aí... Não, tá, hashtag ironia, hashtag sarcasmo. Né? Tem que falar com tom, você tinha que ter evitado a Joyce falando isso. Não, e aí teve a Carla Zambelli, que ela tweetou o seguinte, aí é o inverso, né? Minha solidariedade ao ex-PGR, Gilmar Mendes sempre teve pouco escrúpulo. Ou seja, ela tá justificando. Não, porra, só faltou falar assim, ô Janot, você foi um bundão, não teve coragem de dar um tiro no Gilmar Mendes. Eu também tentei. Exatamente. Cara, inacreditável, cara, a reação dessa galera, cara, impressionante, cara. Ai. Mas aí já vazaram. Só pra informar que eu descobri aqui o nome do bar. É Distribuidora Lago Sul. Fica aí o aviso pros ouvintes que são de Brasília, né, caso queira. Bora lá, como diz o São Paulo, lá em São Paulo, fazer uma balada sentada. Todo mundo fazer uma balada sentada lá na distribuidora. Momento Janot na distribuidora, eles vão gostar. Momento Janot. Bom, aí tiveram outros trechos do livro dele que já estão circulando, que ele parece que conta nesse livro que o Temer e o Aécio Neves ofereceram cargos para ele, para que ele parasse as investigações. O Aécio, inclusive, parece que teria oferecido a vice-presidência para ele em 2014, né, na eleição. A confiança do Aécio de que ele ia ganhar a eleição é um negócio hilário, cara. E o Temer parece que quando já estava na presidência chamou ele, né, falando que chamou ele não como um PGR, mas como um grande democrata, foi isso que ele falou? Um grande nacionalista, alguma coisa desse tipo, e também ofereceu lá um carguinho para ele em troca dele parar a investigação. Também teve outra que ele falou que não tem dúvidas que o ex-presidente Lula é corrupto, e também falou que revelou decepção com o Sérgio Moro, que ele delegou algumas delações para o Sérgio Moro e depois se arrependeu. E aí, algum comentário sobre isso? Não comprem um livro, né, gente? Se conseguir achar na biblioteca Paulo Coelho, se à vontade aí para poder passar mais detalhes pra gente, se ele conta mais algumas histórias sórdidas. Mas eu fiquei imaginando que isso não ia render tanto quanto agora eu acho que ia render, porque me parecia o tipo de coisa que no Brasil de 2019 ia só soar como piada, que o Gilmar Mendes ia fazer algum comentário jocoso, ia deixar passar isso, e ia soar só como uma divulgação do livro mesmo, né? O assunto se rendeu bastante, e ainda acho que vão continuar com essa história durante algum tempo ainda. Vocês acham que o STF pode usar esse caso aí também para atacar mais ainda a Lava Jato, ou não dá para fazer essa correlação de interesse? Eles precisam de algum outro processo que permita que o STF tome algumas atitudes que, e honestamente, eu sou contra, isso não é competência do STF começar a puxar esse tipo de operação. Eles usam o processo das fake news para tentar puxar operações como de busca e apreensão, por exemplo. Então, não sei, o STF está excedendo bastante assim, as suas competências nesse tipo de caso. Ele não acredito, inclusive, que constitucionalmente ele não poderia fazer isso.
direcionar essa investigação para o ex-PGR dessa maneira, e isso seria a competência do Ministério Público. Eu até achei estranho no dia seguinte, praticamente, já mandaram fazer apreensão lá na casa do cara, assim, com base na declaração dele. Tudo bem que foi ele que disse, mas eu achei meio estranho. Eu confesso que eu não sabia que podia fazer isso já logo em seguida. Manda a PF lá, apreendeu as paradas, tira o porte dele e fim de papo. Mas aconteceu a mesma coisa naquele caso das fake news, né? Porque nesse caso o Gilmar pediu pro Dias Toffoli, o Dias Toffoli deu a ordem, mas tipo, realmente tá muito fora da alçada do STF ficar criando ações, né? O juiz, né, o tribunal nunca cria as coisas, ele só, né, julga. E quem devia criar era o Ministério Público, mas... É poder de investigador e polícia ao mesmo tempo, né? De acusador e polícia, enfim. É promotoria... É só o meme do Homem-Aranha na corte. Exato, exatamente, cara. Bom, mas mais alguma coisa sobre o caso Janot? Ou podemos seguir aqui? Vamos seguir, vamos em frente. Então vamos lá. Voltando, na verdade a gente seguiu, mas volta ao mesmo ponto, né? Porque o fato é o seguinte: Gilmar Mendes atendeu um pedido do Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão do caso Queiroz. Eu fiquei com uma dúvida se eu botava isso no bloco de polêmicas, piadas e tretas ou aqui. Mas acho que cai bem na parte que todo mundo acha chato, porque a gente finalmente pode dizer que agora temos o grande acordo nacional homologado ali, chancelado pelo STF depois desse afago que o Gilmar Mendes deu aí no Flávio Bolsonaro e companhia. Só pra quem não tinha entendido ainda por que os Bolsonaros se colocaram contra uma investigação sobre o STF, esse nome horrível CPI do Lava Toga, por que eles estão contra isso? Por que deu treta com a Selma Arruda, de querer forçar ela a abrir mão da pauta de investigação sobre o STF? Se não dava para entender ainda, acho que agora fica nítido, né? Por que estava com essa defesa? Por que o Flávio Bolsonaro resolveu fazer essa defesa do STF? Ele já estava esperando essa garantia. Então você tem esse acordo nítido ali, que não é nem escondido, está descarado mesmo. Os encontros antes do Flávio Bolsonaro com o Gilmar Mendes, indo à casa dele, jantando juntos, que é uma relação que eles já tinham com o Toffoli. Não deveria existir essa relação tão íntima entre o STF e a família da presidência, a presidência e a família da presidência. Isso já é algo errado, e fica descarado pra gente agora que tipo de relação é essa, e que o STF ele já fez uma série de acordos, pelo visto, com a presidência para poder tentar mantê-los afastados das investigações que já tinham se tornado escândalos nacionais, né? Eu não sei como que isso reflete também na base alucinada dos Bolsonaro, porque em algum momento você começou a ver críticas dessa base, olha, de queria que fosse investigado, o que o Flávio está fazendo aí ainda, e agora que isso foi fechado, não vai ter investigação mesmo, a mamata para a família, ela está legalizada, eles podem realmente fazer o que eles quiserem, que eles têm as costas quentes com o STF. Então, que tipo de acordo é esse? O que eles decidiram entregar para o STF para poder conseguir uma confiança tamanha também? Exatamente, cara. Não, o engraçado é o seguinte, que, por exemplo, lembra que num episódio já, sei lá, foi bem no início, assim, a gente comentou sobre aquele acordo que foi feito, né, que posou até pra foto junto, né, Bolsonaro, o Toffoli, né, e o Rodrigo Maia, que eles fizeram um pacto. Isso, pacto, foi pacto, é verdade. E a gente comentou, tá estranha essa situação, mas como tava ainda no começo, né, e aí vem essa, acho que é pra, tipo, dar o voto final em relação a isso, né? Porque o advogado do Flávio Bolsonaro se encontrou, teve 3 reuniões no Palácio da Alvorada, que não estavam na agenda do presidente. Inclusive a última foi um dia antes do Gilmar Mendes atender esse pedido do Flávio Bolsonaro, que o pedido do Flávio Bolsonaro é o seguinte, que a investigação sobre ele continuou mesmo depois daquela determinação do Toffoli de mandar parar tudo que fosse vinculado a alguma informação do COAF. Então, assim, para quem ainda tinha dúvida de todo o acordo que tá aí por trás, acho que isso aí deixou cristalino para quem quiser ver, né? Não tá dito isso com todas as palavras, mas, né, só ligar os pontos, né? Eu só queria relembrar, porque eu vou falar isso todos os episódios que forem possíveis. Quando mandaram suspender a ação do COAF, quem ficou feliz foi o crime organizado, que está podendo lavar o dinheiro dele sem ninguém impedir agora.
né? Você aí que esbraveja contra a criminalidade porque ia resolver e tal, meu amigo. O PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte, eles estão lavando dinheiro como nunca e sem nenhum controle agora, porque você precisa, como eu já falei no episódio anterior, de uma bola de cristal para descobrir lavagem de dinheiro agora na porra desse país. Exatamente, cara. E aí, o Rodrigo, complementando o que você falou, que não sabe como é que tá a reação, eu acompanhei em tweets do Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, vários bolsomínios, não eram bots, vários bolsomínios criticando, falando devolve meu voto, eu não votei pra isso e tal, uma galera bem puta, e obviamente eles estão calados sobre isso, mas eu queria trazer um tweet de um apoiador fervoroso dessa galera, que é cara de direita, que já ouviu o midcast, ou pelo menos deu play em algum episódio, não sei se ouviu tudo, que eu comentei num episódio passado, não vou falar o nome dele, mas ele tweetou o seguinte, aí o ouvinte que quiser pesquisar, né, e desvendar esse mistério, ele tweetou o seguinte: acabei de afirmar que Flávio tem que ser investigado, ao contrário do que o STF decidiu. Se for culpado, que pague. E tem gente dizendo que passa o pano? Aonde? Aí ele puxa a carta da manga, né, aquele meme, e o PT e o Lula. Só não sou otário de comparar o que ele está sendo acusado com um projeto totalitário de poder que desviou dezenas de bilhões. Pronto, aí justificou a passada de pano que ele diz que não fez, mas acabou fazendo. Então, assim, tem esses dois lados. A galera que tá criticando mesmo, né, ali nos comentários, mas os apoiadores fervorosos aí que continuam apoiando ainda independente disso, né? Acha que tá tudo normal. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu acho que uma coisa que vale a pena de comentar ainda dentro do STF, já que você tem um grande bloco STF aqui, apesar da gente não estar com um especialista em Lava Jato, a Virgínia não está participando com a gente hoje, mas... Rapidinho, eu chamei ela, mas infelizmente ela tinha gravações também lá do Anticast, e aí ela não pôde participar, infelizmente. O que é o Anticast perto? Pois é, eu não entendi. Mas... Não, eu entendo, ela tem que dar força pra esse tipo de programa. Tá começando, né? Ajudar a galera aí, dar uma levantada. A gente apoia também. Um abraço pro nosso ouvinte lá do Anticast, inclusive. Dizem que é bom esse tal de Anticast, cara. Vamos ver. Se alguém não conhece ainda, acho que pode ir lá ouvir. A gente não fica triste, não, né? Mas vamos tentar fechar esse bloco do STF aqui com algo que nas próximas... Ainda essa semana, né? Semana na próxima deve render, que é a análise sobre algumas sentenças da Lava Jato e que elas podem ser revertidas, elas podem dar um passo atrás, pelo menos, dependendo da decisão final do STF, que está analisando a partir de um caso. Você até comentou antes, né, que é o caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, que é o Ademir Bendini, que ele teve a sentença anulada pela segunda turma do STF, que considerou que as alegações finais da defesa deveriam ter sido ouvidas logo após as alegações do delator. Então, você ouviu a delação, mas você não ouviu logo na sentença as alegações finais da defesa. Então, o réu deveria ter sido ouvido também antes de se proferir a sentença final. Isso não aconteceu, então essa sentença foi anulada, o que retorna o julgamento para a segunda instância. Então, ele passou pela segunda instância, houve uma condenação, mas revertendo essa sentença, ele volta para a segunda instância. Então, isso poderia acontecer com diversos outros casos que passaram pela Lava Jato, que eles se basearam muito fortemente na delação e a defesa não teve tempo para poder organizar as suas alegações finais a favor do réu, né? Então, isso faria com que fosse necessário que o julgamento na segunda instância fosse refeito. Pode acontecer disso afetar a condenação do Lula, e aquela condenação em segunda instância ela ser invalidada e necessitar de um novo julgamento? Pode, mas eu duvido muito. Apesar de a maioria do STF já ter indicado ser favorável a essa visão, a visão de que as alegações finais devem ser cumpridas antes de se proferir a sentença, isso foi uma reclamação da defesa do Lula na época, eles podem estabelecer certos limites ali. Então, os limites de que a defesa ela tenha feito algum tipo de requisição para prolongar o prazo de espera
para as alegações finais, por exemplo. Não sei como foi a requisição da defesa do Lula na época, mas o meu chute é de que o STF ele vai manter essa visão, vai cortar alguns pontos para impedir que isso atinja casos como o do Lula. Nem que seja colocar um ponto lá muito específico. Esse entendimento não vale para sentenças proferidas contra as pessoas cujo nome comece com Lu e termine com Is. Mesmo que seja isso, eles ainda vão colocar. E o caso Lula não vai entrar nessa história, até porque, aparentemente, os planos do STF para o Lula são outros. Vide agora essa decisão sobre a progressão da pena dele. Exatamente. Você quer comentar alguma coisa, Diego? Não, sobre isso aí não. Vou deixar para falar do tópico do MEC aí. Tá, a única coisa que eu queria comentar é que eu acho muito estranho quando eles fazem isso, e tipo assim, a votação já estava 7-3 a favor disso, aí vem o Dias Toffoli, né, e não tinha proferido ainda, né, embora ele já tinha falado que ia ser posição de apoio à maioria dos ministros, ele para a sessão porque estava faltando o Marco Aurélio no julgamento, ele não estava presente, e aí ele acha que a discussão em plenário tinha que ser feita com todos os 11 ministros. Eu não consigo entender isso, cara. Que diferença vai fazer? Não o Marco faz Aurélio uma vai diferença. chegar? Vamos tentar explicar essa diferença com um exemplo prático aqui. Imagina que o Vitor está caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro de noite e ele encontra ao mesmo tempo um grupo de neonazistas e uma viatura da Polícia Militar com stickers do Witzel no peito. E Caraca, eles vão começar a fazer uma discussão, eles falam, eles decidiram em conjunto que você vai apanhar muito. Eles decidiram em conjunto, mas eles decidem que eles vão esperar uma nova viatura chegar, porque eles querem ouvir a opinião dessa nova viatura, dos policiais que vêm com essa nova viatura, porque eles já decidiram que você vai apanhar muito. Mas eles não decidiram ainda como que você vai começar a apanhar, sabe? Se você vai, até que ponto você vai apanhar, se eles vão te deixar consciente, se eles vão te bater até você não poder mais ficar consciente. Então tem várias nuances aí para essa decisão que eles já tomaram em sua maioria. Então é esse o caso. Dependendo das opiniões agora dos outros ministros, a gente pode ter alguma extensão a mais ou a menos para essa decisão. Não sei se com esse exemplo isso ficou muito nítido. Que exemplo? Puta que pariu, que exemplo é esse, cara? Caramba, cara. Foi a única coisa que eu consegui pensar pra tentar ser didático. Porra, não é possível que a única coisa que passou na tua cabeça foi esse exemplo. Caraca, cara. Sei lá, cara, não tem nem mais o que comentar nesse caso aqui. Mas é isso, o julgamento ainda vai voltar, acho que talvez essa semana, né? Que só falta o voto do Marco Aurélio. E aí vamos aguardar para ver se acontece o que o Rodrigo falou, né? Se eles vão fazer alguma coisa bem específica para atingir o menos de gente possível. Né? Mas uma coisa que eu tenho que falar, cara, tem que tirar o chapéu para esse advogado, né? Esse aí foi muito bem remunerado, porque ele conseguiu arrumar uma brecha, cara, que ninguém tinha visto até agora, e o STF acabou indo na onda, né? Usou uma interpretação que acho que não existia, pelo que eu vi algumas pessoas falando, para justamente favorecer... Ele fez que eles tivessem que pensar em algo que eles não tinham pensado ainda. Na verdade, poderiam ter pensado quando houve um indicativo de que isso era um problema pela defesa do Lula. O problema é que o Lula estava com advogados um tanto meia boca, né? E se tivesse com bons advogados, muitos problemas aí desse processo do Lula teriam sido solucionados lá no começo. Mas ele foi pessimamente advogado. E aqui é uma coisa que acho que a Virgínia já comentou algumas vezes, né? Que a defesa do Lula ela vacilou em diversos pontos. É verdade. E olha que um dos advogados dele é ministro do Supremo, né? Então, então ele precisava de mais 11 cabeças para discutir com ele. Só se o Sepúlveda Pertence, que advogou pro Lula, é ministro aposentado do Supremo. Ele precisava de mais 10 cabeças pra poder formar maioria. Segue aí, Diego, o que você queria comentar aí também? Então eu queria falar aqui novamente da bela cavalgadura que comanda aí o Ministério da Educação, que era Ministério da Educação não, né, que ele estava falar da presença dele num evento aí do sindicato das universidades privadas, e aí começou falando que tá errado usar a palavra educação, né, que quem educa é a família, a gente ensina, então acho que agora o ministério dele vai ser o Ministério do Ensino, sei lá que porra. E aí ele veio... e aí... Cara, foi uma série de impropérios. Ele falou da cor do evento, que era vermelha, falou
Enfim, e aí, dentre das merdas que ele falou, veio falar tem que ir atrás da zebra mais gorda, que é o professor federal com dedicação exclusiva que dá 8 horas de aula e ganha em média 15, 20 mil reais por mês. Agora, vamos lá. Um professor de Universidade Federal, ele pode chegar a ganhar 15 mil reais por mês. Depois de 10 anos que ele está dentro da universidade, se ele já entrou como doutor, se não, demora mais. Se ele entrou como mestre, vai levar 16 anos. Né? Se ele entrou como doutor, ele leva 10 anos para chegar nesse nível, sendo dedicação exclusiva, ou seja, ele não pode trabalhar mais em lugar nenhum, né? E aí, tá 8 horas de aula por semana, realmente a LDB estabelece esse limite mínimo. Só que se você conhecer um professor universitário que só dá essas 8 horas de aula e não faz mais nada, vai ser uma coisa muito rara, a menos que sejam professores assim, muito antigos, muito idosos. Mas todo professor faz pesquisa, faz extensão, tem atividade administrativa. Né? Tem professor que eu conheço que chega às 7 horas da manhã na faculdade e sai às 10 horas da noite. E aí tipo, tem que parar com essa coisa. Ganha 15 mil reais. Cara, a pessoa dedica a vida inteira, pelo menos 10 anos da vida dela. Ela não pode ter outra fonte de renda. Ela tem que ter pelo menos um salário bom, né? Eu acredito. E sendo que ele próprio, né, o próprio Abrão, é professor de Universidade Federal. Se ele acha que é um absurdo, ele devia pedir exoneração e seguir para a carreira privada. Né? Se ele acha que quando ele chegar em adjunto 4, que ele com certeza não deve ser, porque eu tenho certeza que ele não está em dia com a progressão funcional da carreira dele, né? Então ele vai achar que ele é uma zebra gorda também, filha da puta. Porra, fiquei pistola com essa situação. Não, vou complementar assim, porque ele falou, esse professor ele pode dar o mínimo de 8 horas, só que a redução de carga horária em sala de aula, ela tem que se basear no cumprimento de outras funções. Então esse professor ele vai reduzir a carga horária de sala de aula porque ele vai gastar tempo orientando alunos de graduação, ele vai gastar tempo orientando alunos de pós-graduação, ele vai gastar tempo orientando iniciação científica, ele vai gastar tempo dentro de laboratório de pesquisa, ele vai gastar tempo com grupos de pesquisa, ele vai gastar tempo na realização de evento, ele vai gastar tempo em projeto de extensão. Então, se você acha que realizar isso tudo e ainda se deslocar sem ter nenhum ganho para participar de banca de graduação, de banca de especialização, de banca de mestrado e doutorado, que te faz ler centenas e centenas e centenas de páginas todos os meses para poder participar de uma ou outra banca, além dos trabalhos que você já corrige dos alunos de orientação, de iniciação científica e da pós-graduação, se você acha que esse professor está trabalhando só as 8 horas de aula de sala de aula, que é o que o Weintraub acha, é porque ele fazia isso. É porque ele não foi capaz de pesquisar. É porque ele não produzia conteúdo. O parâmetro que ele coloca para dizer que professores de universidade pública eles são vagabundos é o parâmetro dele, porque ele é um vagabundo. Porque ele foi incapaz de produzir. Porque ele não tem capacidade para desenvolver um projeto de extensão, não tem capacidade para orientar iniciação científica, não tem capacidade para orientar a graduação, não tem capacidade para trabalhar na pós-graduação, ele não tem capacidade para realizar todo esse universo de funções que está contido na universidade pública. Então ele acredita que é só dar aula. Talvez seja a única coisa que ele conhece. Talvez esse tripé de ensino, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, ele mal conheça o ensino. Ele mal conheça. Ele nunca deve ter passado por outros departamentos para conhecer a realidade de outras áreas, sabe? Para conhecer quais são as bases de outras áreas. Ele nunca deve ter saído da sua sala de aula ali realizando o seu planejamento mínimo. E como ele mamava nas tetas do governo, que é isso que ele fazia, esse tipo de gente faz isso e ele era esse tipo de gente, como ele fazia isso, ele imaginava que todos os outros faziam. A gente tem um tipo de gente nesse governo que é um tipo de gente frustrada, que foi incapaz, que não teve reconhecimento simplesmente porque foi incapaz. Não teve capacidade de trabalho, era incompetente por ser incompetente dentro da sua área, não conseguiu reconhecimento. Então, acho que quem conseguiu por alguma outra razão. A pessoa, para ser considerada um doutor, uma doutora de grande valor e reconhecimento, deve ter tido que comprar alguém. Isso não pode ter sido de modo honesto, porque eu não consegui. E aí é bom você ficar sabendo, você não conseguiu porque você é incompetente. Porque você acreditava que trabalhar essas 8 horas por dia é aquilo que o professor fazia. E você chega nessa idade no ministério, na liderança do Ministério da Educação, e você realmente acredita nisso. É a pessoa que não aprendeu nada durante a vida, sabe? Quando a gente diz que a pessoa tem que ter um mínimo de humildade, é para perceber quando ela não está conseguindo fazer o trabalho que ela deveria fazer, que é o caso do Weintraub.
É isso aí. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar, vocês já foram aí perfeitos na pistolagem. Eu só queria perguntar pro Diego se já chegou detergente aí pra ele, porque o Abrão falou que foi descontingenciado 2 bilhões para as universidades. E ele disse que, na verdade, não faltou comida para estudante, que tá tudo certo, o pessoal exagerou aí na reclamação. Acho engraçado, assim, não faltou comida no bandejão, mas a verba para pagar a luz, para pagar a água, para pagar as pessoas que cuidam de toda essa máquina tava faltando. Então, tipo, beleza, não faltou a comida, ótimo. Mas sem a energia, como é que você vai preparar a comida do bandejão, né, cara? Então é uma coisa meio maluca. Já parece que teve até que fazer racionamento no ar-condicionado nas universidades de Pernambuco. Enfim. Aqui também, tem várias universidades. Várias aí universidades. Na plenária que eu tive em Brasília, dos servidores das universidades públicas, eu ouvi pelo menos uns 15 relatos de gente que estava tendo que trabalhar ou com ar-condicionado, ou com, desligando na hora do almoço, ou fechando mais cedo o departamento, ou em alguma capacidade de racionamento de energia elétrica. Pois é. Aqui só está funcionando o ar-condicionado em salas que elas necessitam permanentemente de climatização. Então, todas as salas de aula, no fim das contas, elas são com ar-condicionado desligado. Eu estou acrescentando aqui também a essas atividades do professor em sala de aula, que é ter que, ao abrir a sala, varrer a sala, tem a vassoura que ela já fica ali, varrer a sala, tirar o lixo, organizar tudo, porque tem funcionário da limpeza que poderia estar fazendo isso, mas está desempregado. Teve que ser demitido com esse tipo de corte. Mais nada a acrescentar. Diego, chegou ou não o detergente, cara, depois que descontingenciou aí? Não, inclusive o último frasquinho que a professora tinha comprado lá pro laboratório que eu trabalho acabou hoje. A gente foi pro sabão em barra para lavar a vidraria. Para quem trabalha com laboratório sabe que é uma merda. Nossa senhora, cara. Minha solidariedade aí com vocês, cara. Obrigado. E eu queria trazer aqui Quebrando Notícias. Opa! Senado aprova a reforma da Previdência em primeiro turno por 56 votos a 19. Já tava meio que favas contadas essa aí, né, cara? E aí parece que a votação do segundo turno eles estão programando para o dia 10. Mas aí já estão pressionando, pelo que eu li, o governo, que só vão votar dia 10 se o governo entregar tudo que foi prometido aí nos acordos que eles fizeram, enfim. Que se o governo não honrar com seus compromissos, está arriscado eles não votarem no dia 10, não. Mas assim, de qualquer forma vai passar, né? Não houve mobilização para parar e aí vai passar. Eu acho até, ouso dizer que o Biruliro pagou tão caro por essa reforma que nem precisava, porque infelizmente a sociedade não conseguiu uma mobilização que fosse capaz de barrar essa reforma de passar. Exatamente, cara. Bom, mais alguma coisa, senhores? Tem a questão do projeto das novas regras eleitorais, mas eu acho que a gente já passou bastante aqui do horário. Eu vou deixar link na descrição para quem não acompanhou isso, mas a lei já está sancionada. Houve aí um tempo recorde, né, que o Bolsonaro nunca tinha devolvido um projeto tão rapidamente para o Congresso. Com os vetos dele, fizeram até uma estatística disso, mas enfim, vou deixar link na descrição, não vou comentar nada, se vocês quiserem comentar alguma coisa rápida, fica à vontade aí, senão a gente vai para as dicas culturais logo. É de boa. Então beleza, dicas culturais, deixa eu começar aqui, cara, porque acontece, eu queria fazer uma contraindicação ou uma não indicação, eu não sei como é que se fala, quando eu não quero indicar, o que é uma contraindicação? Quando eu quero... tipo remédio, né? Contraindicado em caso de dengue. Isso, então, eu queria dizer aqui que o podcast Ao Ponto, do jornal O Globo, ele é contraindicado se você quiser escutar algum tema relacionado à política. Se você quiser escutar algum outro tema de cultura, alguma outra coisa assim genérica, pode ir lá, escuta, que é legalzinho, né? Tem lá a equipe, eles têm bastante informação, 20 minutos, mas quando é voltado à política, porque ele não é um podcast de opinião, então é só a galera ali, jornalista, passando as matérias que eles fizeram, enfim, tenta ser o mais isentão possível. Mas eu tive o desprazer de ouvir hoje, inclusive, 2 episódios, que um foi falando sobre o Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, que eles fizeram um levantamento sobre todos os discursos que o Bolsonaro fez esse ano, desde que ele assumiu a presidência, e assim, eles fizeram lá dizendo que o que ele mais falou foi a palavra Deus, o país que ele mais falou foi Israel, enfim, foram várias coisas. Só que do meio do episódio pro final, eles meio que normalizaram as falas do Bolsonaro, dizendo assim, ele é assim mesmo,
a gente tem que começar a tentar entender que ele age desse jeito. Mais uma daquelas que a gente sempre vê de tentar pegar o que é extremo, o que é fora do comum e normalizar para dizer que o jeito dele é assim. E aí, no outro episódio, eles foram falar justamente da questão do Lula, né? De sair ou não da cadeia. Eles só falam da parte do Lula. Tem um momento que eles falam assim, um dos caras que eles chamam lá para comentar, o Lula ele tá usando isso politicamente. E tipo, como se a Lava Jato não estivesse usando politicamente a questão também de dar a progressão de pena para ele. Então, assim, no do Bolsonaro, eles tentaram normalizar o que não é normal, que não deveria ser comum. E na questão do Lula, eles falaram sobre um ponto que realmente o Lula está politizando, mas não falaram do outro ponto. Fizeram como se assim, a Lava Jato só tivesse cumprido o que está na lei ali certinho, que é o argumento do Dallagnol, mas não cita a outra parte. Então, assim... até porque é muito estranho, né? É muito estranho que você falar pensar que o Lula vai politizar alguma coisa, considerando que ele é só um ex-torneiro mecânico. É só isso, ele é só um ex-torneiro mecânico. Então por que ele iria politizar alguma coisa? Pois é, cara. Mas assim, óbvio que a gente sabe o enviesamento que o Grupo Globo tem e tal, tá sem. Mas, cara, foi assim, descarado, eu achei ruim demais. Então, hoje é uma não indicação. Se você quer escutar o Ao Ponto do Jornal Globo, sei nem se os ouvintes sabiam que existia esse podcast. Se for um tema sobre política, não escute, porque é daqueles de dar raiva, cara. O do Lula não deu tanta raiva, não, mas o do Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Só deixando um adendo aqui, que eu tô criticando o podcast do Globo porque é do Grupo Globo, porque vocês nunca vão me ver criticar aqui um podcast que seja de alguém independente, de alguma mídia independente, porque a gente sabe que quando é de forma independente, cada um tem sua visão, a gente tem as nossas visões aqui, as nossas opiniões, então realmente tem um viés. Agora, quando vem de uma organização, né, do tamanho do Grupo Globo, né, no caso do jornal, e vem com esse verniz de querer normalizar as situações e faz um envezamento para um lado e não para o outro, sendo que eles tentam pagar de isentão a todo momento, isso me dá raiva, então eu vou criticar aqui mesmo. Assim como, por exemplo, da Piauí, que eu nunca critiquei, que eu acho o melhor podcast de política que tem, o dia que eu achar que tem que o segundo melhor. O segundo melhor, por favor, né, Vitor? Desculpa, é o melhor depois do Midcast, obviamente, claro, né? Então, assim, mas se for um dia pra criticar aqui, vou criticar porque realmente ele tá ligado lá, à revista Piauí e tudo mais. Mas não tem nada a ver com o Ao Ponto. Então, só por isso que veio a minha crítica. Não eu vou falar assim, o Vitor agora ficar criticando o podcast. Não, tô criticando o podcast porque é do Grupo Globo. Fora isso, vocês nunca vão me ver criticar podcast independente, porque cada um segue a linha que quiser, né? Isso, que é pensar. Por banco. Aí a independência vai lá embaixo. Gente, assim, você teve uma desindicação, né, uma contraindicação de podcast, e realmente você não precisa ouvir esse tipo de podcast, porque a podosfera é enorme, a gente tem tanto conteúdo independente. Então vai uma dica de podcast aqui, não escute o podcast que o Vitor já pediu para você não escutar, aproveite e coloque aí no seu feed um podcast chamado Meu Nome Não É Não. Meu Nome Não É Não é um podcast sobre comportamento animal. Então, se você está interessado em saber sobre comportamento dos bichinhos, sobre psicologia dos bichinhos, assine Meu Nome Não É Não. Os episódios eles não são longos, são episódios curtinhos, de menos de meia hora, e você fica sabendo sobre pesquisas a respeito de comportamento animal, além de dicas para entender, de repente, o seu pet, seu gatinho, sua gatinha, seu cachorro. Essa é a minha dica de podcast da semana. Rodrigo, você junto com o Javier lá do Podosfera são os maiores embaixadores de podcasts aqui, porque toda semana você traz um podcast que eu nunca tinha escutado antes, cara. Muito bom. Cara, se tem feed, eu vou ouvir em algum momento. Aliás, fica aqui minha dica. Minha dica tá aí pros ouvintes no calendário Podosfera, que eu tô lançando a cada mês lá no perfil do Midcast, não sei se os ouvintes estão acompanhando. Hoje, aqui no dia que a gente tá gravando, eu lancei o mês de outubro lá com mais 31 podcasts de dica aí pros ouvintes, que eu vi aqui agora há pouco, até o Léo Lopes deu um RT no calendário aqui, bem interessante, cara. Vai lá, Diego. Eu fiquei curioso pra saber se vai ter episódio sobre comportamento de peixe no Meu Nome Não É Não. Mas eu queria deixar aqui a indicação da hashtag Inktober, né, que é um desafio que rola no mundo todo durante o mês de outubro para artistas, né, principalmente artistas plásticos e visuais, lançarem, né, um desenho, uma gravura por dia durante todo o mês de outubro. E aí, se você quiser ver umas paradas bacanas, né, dar uma refrescada na alma aí,
Procurem na sua rede social favorita essa hashtag Inktober que você vai achar muita coisa legal, tenho certeza. Caramba, E tô outra vendo aqui, indicação. não conheci isso não, cara. Maneiro, hein? Tô vendo aqui, já tô na desde hashtag aqui, 2000. bem legal, cara. Desde 2009 que rola. E aí agora tá no mundo todo, é mó da hora. Tem vários amigos Maneiro. meus artistas que participam. E aí, enquanto o Rodrigo é o embaixador da podosfera, eu sou o embaixador da música amazonense e venho aqui trazer a indicação da querida da Karen Francis pra vocês ouvirem aí. É uma mina, porra, maravilhosa a voz dela, as músicas são sensacionais, fica aí a indicação. Bom, acho que rolou o episódio, hein? Apesar dos problemas de saúde, a gente conseguiu fazer aqui mais de 2 horas de gravação, cara. Vamos ver quanto é que vai ficar o episódio final. Mas vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Falou! Falou. Gilmar, o Janô quando quebra a cara é um perigo, é um perigo. Gilmar, procurador quando cai não sabe se volta, quem sabe ele pira. Muita gente queria que ele desse esse tiro, ele só tirou onda, Gilmar. Gilmar, o Janô quando quebra a cara é um perigo, é